Ai, não acredito que eu fiz isso de novo. Eu me odeio, gente. Eu joguei a tela do Zoom pro outro, pro... Ai, meu Deus. Gente, vocês estão me vendo aí de casa? Acho que eu vou... Ah, não, vai. Eu vou ter que desligar, eu vou ter que achar a tela, não vai ter jeito. Ai, droga. Eu detesto quando eu faço isso. Eu já tinha feito hoje de manhã isso. É porque nessa sala aqui, você tem que jogar a tela pro lado esquerdo. Na sala de lá é pro lado direito. E eu joguei pro lado direito. Só que quando você joga pro lado direito aqui, ele vai pro data show. Complexo isso, né? É porque são três telas funcionando, né? Tem a tela do computador, a tela de trás e a tela daqui, a multitelas. Então é como se elas estivessem assim na tua frente. Você tem a tela do meio, que é do computador. A tela da esquerda é a do de lá. E a da direita é a daqui. Então, se você pega uma janela e arrasta para a direita, olha lá, ó, a merda. Entendeu? Ah, diacho. Ih, peraí. Vocês estão vendo meu negócio? Olha ele lá. Não solta, desgraçado. Olha lá. Tá gravando, né? Peraí. Ué. Xiii. Soltei ele, acho. Cadê? Eu não tô vendo o bagulho, velho. Aí. Eu não tô vendo ele, cara. Agora eu vi. Ai, calma. Olha lá ele, ó. É isso aí. Acho que foi muito forte, foi por isso. Tecnológia, tecnológia. Você já viu esse cara? Que engraçado, velho. De onde surgiu esse meme assim? Existe alguma. Vocês conhecem a origem de tecnológia? Que eu já vi tantas imagens que eu já nem sei mais o que que é o deu origem à coisa. Ah, aí ele fala, tecnológia. Mas será que é verdade mesmo? Ou é mais uma imitação? Tipo assim, esse é o original, é a origem de tudo. A origem. Tecnológia. Muito louco esse negócio. Bom, gente, vamos lá. Sobre plano inclinado, qual que é o problema de trabalhar com planos inclinados? É o problema da força resultante. Então, vamos analisar a situação primeiro sem atrito e depois a gente faz com atrito, tá? Vamos lá. Então, temos aqui um planinho inclinado, uma rampinha, um ângulo de inclinação que nós conhecemos, tá? E a princípio a gente vai imaginar um corpo com o menor número de forças possível, tá? A situação mais simples que a gente pode conceber de um plano inclinado, de um deslizamento, é imaginar que o corpo ele tem uma força peso, tá? E tem uma força normal. Força normal. Alô? Oi? Força normal. Pronto. Beleza. Aí então imagina que a gente esteja segurando o corpo no plano, tá? E aí eu vou soltar o corpo. Quando a gente solta o corpo, como ele está sem atrito, a tendência dele é escorregar. Então, ele vai ter uma aceleração para baixo. Ele vai desenvolver um movimento uniformemente variado por conta de uma aceleração. Se ele vai desenvolver um move, pessoal, é porque ele tem uma força resultante para baixo.
certo? Que força resultante é essa? Porque aí é que está o problema. O peso não está apontando para baixo. Então, ele não na direção da aceleração, né? Quando eu falo para baixo, no sentido de ele não está na direção da aceleração. Então, ele não pode ser uma força resultante. A normal, muito menos. A normal, muito menos. Hum. Então, que força será que está puxando ele para baixo? Nesse momento, é o momento em que a gente para e pensa assim: bom, para eu conseguir visualizar essa força resultante, eu vou ter que decompor alguém aqui. Ou eu decomponho o peso, ou eu decomponho a normal. Qual é o critério que a gente usa para escolher um vetor para decompor? Porque eu sempre falo assim, você já deve ter reparado eu falando isso. Gente, se o vetor não está na vertical nem na horizontal, ele pode ser decomposto. Simples assim. Você só não pode decompor um vetor que já está no eixo X e um vetor que já está no eixo Y. Então, qual que é a questão aqui? Eu preciso imaginar um sistema cartesiano nesse, nesse movimento para que eu consiga identificar os eixos, para eu ver que vetor eu vou decompor. Qual que é o critério na hora de determinar o eixo cartesiano, gente? O eixo X é sempre o eixo da direção do movimento do corpo. Então, por exemplo, se o corpo está na horizontal, o eixo X é horizontal. Agora, se o corpo está num plano inclinado, de tal maneira que ele vai se deslocar ao longo do plano, então isso aqui para nós, pessoal, é o nosso eixo X. É o eixo do deslocamento. Ó, eixo X. Tá bom? E ainda vou orientar ele para baixo, ó. Tá? Beleza. A partir do momento que você definiu que o eixo do deslocamento é o x, o y vai ser o eixo perpendicular a ele. Bom, então se eu tenho aqui um eixo que eu estou chamando de x, o eixo perpendicular é o eixo y aqui, ó, tá? E aí você imagina que o teu corpo, ele está na origem desse sistema, ó, ele está no 0, 0, no meu sistema XY. Tá? Geralmente a gente orienta o y para cima, né? Geralmente o y está orientado para cima. Então, vocês estão entendendo que eu estou continuando trabalhando com o sistema cartesiano, só que agora eu estou fazendo isso aqui, ó. Simples, tá? Agora vamos lá. Tem algum vetor? Eu vou usar o termo, acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Tem algum vetor na horizontal? O que é horizontal para mim aqui agora? É o x. Esse é o vetor horizontal. Não tem vetor no eixo x. Tem um vetor aqui no eixo y, ó. Então, a normal você não tem que decompor, porque ela já está no teu eixo. Quem eu vou decompor é o peso. Então, regra número 0 para trabalhar em plano inclinado: decompor o peso, para que a gente entenda qual a função do peso. A gente vai perceber que, porque assim, quando você tem um corpo que está num movimento vertical, o peso ele vai acelerar o corpo e acabou. Peso igual a massa vezes gravidade, ok? Quando o peso está desse jeito no deslocamento, ele vai exercer dois papéis ao mesmo tempo no corpo. Uma parte do peso vai manter o corpo grudado no plano. A gente pode representar isso assim, ó. Projeta o peso. Peraí. Ó. Projeta o peso, pessoal, no eixo Y. Você tem aqui um vetor para baixo, ó. Tá bom? Ó, tá vendo? Esse vetor aqui, ó, é uma parte do peso, é uma componente do peso que mantém o corpo em contato com o plano, tá? Esse aqui é o PY. PY. Componente vertical do peso. Componente vertical do peso, tá? Qual é o papel dela no movimento? Ela ela é a força responsável pela existência da normal. É por causa dela que existe uma normal. Então, numa situação
sem querer se forçar na a natureza, mas numa situação normal, a normal é igual ao PY. Se não tiver nada aqui acrescido de força vertical, numa situação da CNTP, digamos assim, isso é igual ao normal, tá? Então, a gente pode escrever assim, ela garante contato com o plano. Garante contato com o plano. Ô, gente, por que que é importante você saber o papel dela? Para situações onde há atrito. Porque assim, no caso do nosso probleminha aqui ainda não tem atrito. Se não tem atrito, honestamente, não faz a mínima diferença se o corpo está preso ou não está preso no plano. Não tem diferença, tá? Então, cuidado, porque ela vai influenciar no atrito. Aí eu tenho uma outra componente do peso. Vamos lá. Outra componente do peso. Projeta o peso no eixo X. Ó. Agora eu vou pegar a ponta do peso aqui, ó, e projetar ela no eixo X. PX. PX. Tá? Olha ela aqui. Essa é a força que está acelerando o nosso querido corpo. Num plano inclinado sem atrito, se o corpo estiver deslizando sem nada, sem estar preso por corda nenhuma, só está deslizando ali, a força resultante é o PX, tá? Então, eu vou deixar umas linhas aqui que daqui a pouco a gente escreve o PX e o PY. Componente vertical, componente horizontal do peso, componente horizontal do peso, tá? Gente, uma coisa importante sobre essas forças é que o valor delas vai variar de acordo com a inclinação do plano. Tudo bem? O valor dessas duas componentes varia de acordo com a inclinação do plano. Então, primeiro, antes da gente ficar decorando fórmulas, vamos tentar entender como essa variação acontece, para o caso de a questão ser teórica. Você tem. Então, pensa assim agora: você não tem mais peso. O que você tem agora é uma força de contato e uma força que vai arrastar o corpo para baixo. Tudo bem? Força de contato, força que vai arrastar o corpo para baixo. Nós sabemos que o plano ele pode ser pouco inclinado, né, no limite ele pode ser horizontal, e ele pode ir aumentando a inclinação. O que que vocês acham que acontece com a força que puxa ele para baixo, conforme a inclinação aumenta? Tipo, não pensa na matemática, pensa fisicamente. Imagina que você tenha, gente, um corpo que vai deslizar uma rampa. Essa rampa ela pode estar pouco inclinada e muito inclinada. Em qual das situações vocês acham que o corpo vai acelerar mais? Quando ela está mais inclinada. Conforme você aumenta a inclinação do corpo, do plano, esse plano começa a ficar cada vez mais vertical, não é? Então, o valor desse PX, ele tem que aumentar conforme o ângulo aumenta. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. O PX aumenta com o valor do θ. Gente, lembrando que o valor de θ, ele só é de 0 a 90, né? 0, 90, que seria uma parede. Então, qualquer valor entre 0 e 90, ok. 30, 40, 50, tal. E o PY? Como que será que o PY funciona? Essa história do valor dele. Pensa no PY como um contato. Então você tem isso aqui, ó. Aqui está o plano, aqui está o corpo. Quando o plano é horizontal, quanto que vale a normal? Hum? O peso, né? O peso, isso. Aí, conforme eu vou fazendo isso, ao mesmo tempo que ele vai ficando mais próximo de escorregar, óbvio, a gente vai percebendo que conforme ele vai ficando mais vertical, ele vai quase que tombando.
Aparentemente, ele vai perdendo contato do plano. O que mantém ele, de fato, preso ao plano é o plano estar mais horizontal. Conforme o plano vai ficando muito vertical, ele vai meio que, ó, ele vai desgrudando. Então, o que que a gente percebe sobre essa força de contato? Ela tem um comportamento contrário do PX. O que eu quero dizer com isso? O PX é maior quando está mais inclinado. O PY é o contrário. Se o ângulo for muito inclinado, isso aqui quase desloca, quase descola. Então, para o PY, a gente tem essa regra aqui, ó. Diminui, diminui com o valor de θ. De θ. Tudo bem? Como descobrir uma forma de física sem saber trigonometria? Agora presta atenção. Só que você precisa saber um pouco, não é não saber nada. Ô, gente, lá na trigonometria, existe uma coisa que eles inventaram, a matemática é foda, né? Eles inventam os bagulhos sem saber para que serve, depois a física vem e usa. A trigonometria inventou números chamados seno, cosseno e tangente para ângulos, né? Assim como cossecante, secante, tananã. Esses números são interessantes porque eles variam de acordo com o ângulo, certo? Dois deles são muito famosos: o seno e o cosseno do ângulo. Vocês lembram como que surge essa ideia do seno e do cosseno? A gente pode olhar para a ideia do seno e do cosseno de duas formas diferentes, tá? Eu não sei como é que vocês aprendem na matemática. Você pode olhar para o seno e para o cosseno olhando para um triângulo retângulo, isso é super legal, cateto e tal, mas tem uma forma de olhar para o seno e o cosseno que é no círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o que que eu tenho? Eu tenho uma circunferência, só que essa circunferência ela é especial. Por quê? O que que ela tem de especial? Ela tem o raio valendo 1. Uma circunferência de raio unitário. Tenta enxergar na circunferência, pessoal, que a circunferência ela está dentro de um plano cartesiano. Então aqui é a coordenada 0, 0, ó. Aqui é a coordenada 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, ok? Sabe o parzinho ordenado? Beleza. Aí o que que eu vou fazer? A gente convenciona, porque todo seno e todo cosseno ele está associado a um arco, né? Então a gente convenciona que os arcos eles devem ser construídos a partir daqui e no sentido anti-horário, certo? Então eu delimito um arco AB, que é esse aqui, ó, tá? Esse arco, ele tem associado a ele, oh meu Deus, ele tem associado a ele um ângulo central, θ, certo? Todo arco tem associado a ele um ângulo central. Então, por exemplo, se esse arco é de 30 graus, esse θ é 30 graus, é o ângulo central, né? Tá, agora vem a história do seno e do cosseno. Por quê? Cada um desses eixos vai conter uma projeção desse arco. Então eu posso pegar o ponto ali do arco e projetar ele para baixo, ó. Projeta ele para baixo, tá? Tá vendo esse comprimento aqui, ó? Tá vendo esse comprimento? Eu vou dar um nome para esse comprimento. Cosseno do ângulo. Isso é o cosseno de um ângulo. O cosseno do ângulo é a projeção do ângulo no eixo X. Você escolhe um arco, projeta ele e tem o cosseno. Obviamente, agora pensa o seguinte: imagina essa merda aqui fazendo isso, ó. Uom, uom, concentra nisso. Enquanto essa coisa faz isso, o que que o cosseno faz? Vai oscilando, que nenhuma onda. Equação de onda é tudo seno e cosseno. Mola. Tudo bem isso? Guarda essa informação. Esse cosseno vale quanto, gente, mais ou menos? O que vocês acham? Ele está entre 0 e 1. Né? Por que que o cosseno vale entre 0 e 1? Porque o cosseno é originado de uma circunferência de raio unitário. Tudo bem?
Muito bem. Agora, esse cosseno, agora pensa comigo. Conforme, é aqui que eu quero chegar com a física. Conforme o plano vai ficando mais inclinado, o que que acontece com o cosseno? Diminui. Ó, quando o ângulo está aqui embaixo, ó, imagina um ângulo aqui embaixo. A projeção dele não vai estar quase no 1? Conforme o ângulo começa a subir, isso diminui. Tudo bem? Beleza. Então, de 0 a 90, o que que acontece com o cosseno de um ângulo? Diminui. Só que eu também posso projetar esse ponto no eixo Y. Quando eu projeto esse ponto no eixo Y, eu ganho uma outra medida. Adivinha qual é o nome dela? Seno. Entenderam que o seno vai diminuindo, o cosseno vai aumentando? Por que que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Olha lá. Porque quando você meter um 45 aqui, você vai ter um quadrado, velho. O seno e o cosseno vão ter iguais. À medida que o ângulo vai subindo, isso aqui vai diminuindo. E isso aqui vai aumentando. Onde eu quero chegar com isso, gente? Aquele px e aquele py vão depender do valor do seno e do cosseno. É isso que a física fez. A física pegou a matemática e falou: "Pô, eu vou usar isso aqui." O que que varia com a inclinação? Esse número. Então, vamos lá. O py vai ser o p multiplicado por alguma coisa. E o px vai ser o p multiplicado por alguma coisa. Agora vamos lá, é com vocês. O PY, ele diminui com o valor do θ. O que que diminui com o valor do θ aqui? Ai, por isso que é cosseno. Caralho. Entenderam por que que é cosseno? É muito melhor isso se justificar assim do que ficar fazendo trigonometria lá no triângulo, é uma loucura. Faz sentido, porra. Agora pensa, conforme o ângulo vai ficando mais inclinado, o PX vai ficando mais intenso, certo? Ô, gente, olha que interessante. Quanto mais inclinado está o ângulo, mais próximo o PX fica do P. Ele vai ficando cada vez mais próximo do valor original do peso. Então, aqui eu ponho o seno de θ, tá bom? Beleza? Faz sentido isso? Vê, qual é o maior valor que o PX pode assumir? Vamos lá. Qual o maior valor que o PX pode assumir? P. Para PX valer P, o seno tem que ser 1. Quando que o seno vale 1? 90 graus. Então, quando que o PX é igual ao peso? Quando o corpo está caindo na vertical. Simples assim. Passou da vertical, desceu um pouquinho, é P, seno, P, seno, P, seno, P, seno. Olha! Olha! Tem como o PX valer zero? Tem. Se o seno valer zero. Quando que o seno vale zero? Quando que essa porra aqui, ó, vale zero? Quando você pega esse arco, faz o que com ele? Desce aqui. Seno de zero é zero. Então, quando você está na horizontal, não tem PX. Não tem PX, claro, não está deitado. Deu para entender o lance? Então você tem o seguinte: na horizontal não existe PX. Na vertical não existe PY, porque aí ele está descolado. Tá? O PX e o PY existem entre esses ângulos aqui, tá bom? Agora vamos botar um atritão aí, né? É. Como é que é? Fih, desculpa, fala de novo. Hum. Não é o cosseno que fica equilibrado com a força normal, é o P cosseno. É o resultado dessa conta. Tá? É o PY que equilibra normal. Tá? Aí o que que acontece? Agora que vai ficar legal o negócio. Por quê? Porque quando não tem atrito, isso aqui não interfere em nada. O problema é o seguinte: quando você botar um atrito aqui, o atrito não depende do contato. Então aí a coisa fica mais interessante.
Então vamos fazer umas questões aqui. Não é questão, eu não quero fazer exercício, eu quero fazer conta com vocês. Fazer uns exemplos. Por exemplo, eu quero aprender a calcular a aceleração desse corpo. Então, vamos fazer duas situações: a aceleração do corpo no plano inclinado, sem e com atrito. Então, vamos lá. Cálculo da aceleração. Ô, gente, pelo amor de Deus, tá? O que eu vou fazer aqui não é ficar colocando fórmula na lousa. É ensinando vocês a resolver questão. Então, vai ter questão lá, que pode ser questão literal ou pode ser questão de conta, mas o cara vai pedir para você calcular uma aceleração no plano inclinado. E aí pode acontecer dele estar sem ou com atrito. Então, primeiro, vai, sem atrito. Como é que eu abordo um problema com aceleração sem atrito no plano inclinado? Então, você tem o corpo lá, tá? Obviamente, nos exercícios, ele vai te dar o seno, vai te dar o cosseno do ângulo, isso você não precisa se preocupar, tá? Eu tenho aqui o θ, tá? Aí a gente já pulou a etapa de decompor o peso, eu já sei decompor. Então, eu vou ter o PY, eu vou ter o PX e vou ter a normal. Prontinho. Gente, se o plano inclinado está sem atrito, isso significa que ele já está descendo, ele está acelerando. Ele tem uma aceleraçãozinha para baixo, tá? Beleza. Como que a gente vai escrever, então, para ele a lei de Newton? Ele está na segunda lei de Newton, certo? Ele está com aceleração, então a gente pode dizer o seguinte, que a força resultante no corpo é igual a massa vezes a aceleração, tá? Quem é a força resultante nesse caso, pessoal? É, o PY anula normal, que é aquilo que você estava falando, o PY anula normal. O PX vai empurrar o corpo para baixo. Então eu falo que PX é igual a M vezes A. Só que o PX é o P seno do ângulo. Então P seno de θ igual a MA. Fechou? Abre o peso, gente. Abre o peso. MG seno θ igual a M vezes A. Presta atenção aqui. Vou perguntar um negócio para vocês. Quando eu solto dois corpos em queda livre, hein? Vácuo. Se eu soltar os dois corpos da mesma altura, qual deles chega primeiro? Os dois chegam ao mesmo tempo, não é? Porque eles têm a mesma aceleração. Qualquer corpo abandonado em queda livre tem aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, independente da sua massa. Isso funciona no plano inclinado também. Olha que interessante. Olha onde eu cheguei aqui. Mg seno θ igual a Ma. Corta o M. Quanto vale a aceleração? G seno θ. Ou seja, a gravidade está se comportando do mesmo jeito. Mesmo se o plano for inclinado, não importa se você colocar aqui um elefante ou se você colocar uma formiguinha, se os dois forem escorregar sem atrito, eles vão chegar ao mesmo tempo no chão, porque a aceleração é a mesma. A aceleração vale g seno θ. Psiu, olha para cá, gente, que louco isso. Quando o plano inclinado, por exemplo, está a 30 graus, a aceleração vale g vezes seno de 30. Conforme o plano vai aumentando a inclinação, a aceleração vai ficando cada vez mais próxima de g. Entendeu? Então, faz muito sentido a aceleração no plano inclinado ser g seno θ. Porque o plano está um pouquinho inclinado. Então, essa inclinação vai ser dada também, vai passar para a aceleração, tá? Então, por exemplo, olha como você, sabendo disso, você economiza tempo em exercícios, né? Por exemplo, vai ter exercício que o cara vai pedir para você calcular uma tração, alguma merda lá. E você antes vai ter que calcular a aceleração.
Se o corpo for, se o plano inclinado for sem atrito, gente, você já pode guardar isso aqui como uma conta. G seno θ. Não importa o tamanho do negócio. Tá bom? Agora, e se tiver atrito? Então vamos lá. E com atrito, como é que eu abordo o exercício? Oi, é G, quando ele está na vertical. Porque aí, vamos lá, no limite, né? O que que acontece quando θ vira 90 graus? O seno vira 1. Só que ele está caindo em queda livre já. Entendeu? Uma piada nerd, que poucas pessoas vão entender. Só a gente, na verdade. Sabe aquelas piadas tipo, qual é o cúmulo do absurdo? Qual é o cúmulo do exagero? Então, qual é o cúmulo do plano inclinado? A gravidade. Se o plano ficar muito inclinado, o que que vira? Gravidade. Não é pra rir, tá, gente? Não, não foi o intuito. É só pra entender. O que que muda se tem atrito, gente? O Carlos riu. Você gostou, Carlos? Você não entendeu a piada, fala a verdade. Ô, gente, o que que muda quando tem atrito? O atrito, né? Por exemplo, aqui precisa tomar um pouco de cuidado, porque aí a situação vira meio loucura, loucura. Por quê? Eu posso colocar o corpo aqui e ele escorregar com o atrito, ou ele pode estar na iminência. Isso faz diferença. Por quê? Porque quando ele está na iminência de movimento, ele está com atrito estático. É aquele máximo atrito que o corpo segura. Se o corpo está escorregando, já entrou em ação o atrito cinético. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter o PX, o PY, já colocando os dois pesos, né? Sim, já decompostos. Aí eu tenho a normal e o FAT. Tá? Fala. Ah, hum. Pode, pode. Então, o que que pode acontecer? Aí tem várias situações possíveis, mas, por exemplo, vai ter exercícios em que o cara vai pedir, por exemplo, para você calcular a velocidade que ele chega aqui. Vai ter exercício que ele vai deixar isso aqui escorrer mais um pouco sem atrito. Vai ter exercício que ele vai deixar você escorrer um pouco aqui com atrito. Isso vai depender da situação. Em geral, quando é um problema de plano inclinado e o cara me pede para calcular velocidade, dica, eu iria por energia. Essas coisas que começam a cair, o cara pede velocidade, tirando o lançamento, que a gente tem uma cinemática bem definida para isso, geralmente é por energia que eu vou. Então o cara fala: olha, principalmente se o maluco te der a altura do plano. Aí tá na cara que é energia, porque eu vou fazer MGH igual a MV ao quadrado sobre 2. Agora, quando é que o indício é para usar a cinemática? Quando ele não me dá altura. Porque aí, se ele não deu altura, eu não tenho como fazer conservação de energia. Se eu não tenho como fazer conservação de energia, o que que eu faço? Eu acho a aceleração, aí meto no move, tipo, enfim, tá? Tá conservando, ele vai ficar para sempre fazendo isso. Quando ele vai e volta, né? Tipo, se você tem um negócio assim, ó, se ele não tem dissipação de energia, ele vai continuar sempre convertendo uma energia na outra. Potencial em cinética, potencial em cinética. Não, não, calma, calma. Depende de outra coisa, né? Claro que tem o conceito de energia também, porque sobe e desce, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Ó, então vamos lá. No caso do FAT, pessoal, a gente pode separar aqui a abordagem em duas situações. A gente pode colocar ele movimentando e na iminência. Tudo bem? Vamos começar pensando se o corpo estiver na iminência. Iminência de movimento.
Como que eu trabalho nesse tipo de situação? Bom, para ele estar na iminência de movimento, ele ainda está em repouso. Se ele está em repouso, ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, a força resultante nele tem que ser zero. Tudo bem isso, gente? Então, ó, iminência, repouso. Repouso, primeira lei, força resultante zero. Então, peso e normal se anulam, tá tudo bem. Fat igual a px. Professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se o cara está na iminência de movimento, que tipo de pergunta o exercício poderia me fazer? Do que vocês acham que depende essa iminência do movimento? Depende da massa do corpo, será? Hã? Não. Por incrível que pareça, não depende da massa do corpo, não. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa o tamanho do corpo que você esteja querendo colocar aqui. O fato dele estar na iminência não vai depender da massa dele. O que pode acontecer é o seguinte: se o corpo for muito alto, ele pode tombar. Mas aí o problema é do tamanho do corpo. Eu estou pensando na massa. Por que que não depende da massa? Eu vou provar agora para vocês. Como que eu calculo px? Px é P seno de θ igual. Ô, gente, como é que eu calculo fat? Mi vezes a normal. Só que a normal é igual a PY, não é? Então presta atenção que eu vou fazer de uma vez só, gente. Em vez de eu escrever mi vezes a normal, em vez de eu escrever mi vezes PY, eu já vou escrever mi P cosseno θ. Ok? Isso é muito surreal, gente. Vamos lá. Olha o que aconteceu ali. Depende da massa? Não. O fato do corpo escorregar ou não vai depender exclusivamente do mi e do θ. Porque a gente chega numa situação aqui muito curiosa. Quanto vale o mi? Tangente de θ. Tangente de θ. Calma, olha direito. Vai que tem uma latência. Vamos lá. Bota o cosseno para cá. O que é seno sobre cosseno? Qual o coeficiente de atrito para que um corpo esteja na iminência de movimento? Mi igual a tangente de θ. Isso é muito surreal. Isso é a iminência. Então, nós estamos falando de que coeficiente de atrito? Estático. Estático. Ok? Agora, eu posso tentar ir para o coeficiente de atrito cinético também. Tá? Então, espera que a gente vai fazer outro caso, o caso B, tá? Esse caso é bem famoso, tá, gente? Mega famoso. Tipo, a ponto de, por exemplo, se você perceber que a questão é essa, nem faz a questão, já bota a tangente de θ ali, tá? Então, ó, essas coisas, gente, elas não são decorar, mas é importante você ter, por exemplo, como que eu calculo a aceleração de um corpo num plano inclinado? G seno. Como que eu calculo o coeficiente de atrito? Tangente. Só que para você memorizar essas coisas, você tem que ter feito várias vezes a questão, tá? Por isso que demora um pouco para você assimilar tudo isso. Hum. Agora vamos tentar colocar uma situação onde o corpo está andando, tá? Porque aí começa a virar uma loucura. Por quê? Ele pode estar acelerando para baixo ou para cima. Pode ter uma outra força puxando ele para cima, tá? Mas vamos devagar. Ahn, Agora vamos colocar ele descendo. Ali estava a iminência de movimento, né? Então aqui no o próximo caso eu vou colocar descendo com aceleração. Descendo com aceleração. Tive uma ideia melhor. Não, tudo bem, vai.
Como que ficaria a segunda lei de Newton, gente, para um corpo? A imagem é a mesma, tá? Não vou desenhar de novo, não. A imagem é a mesma, ó. Voltando aqui. Peso para baixo, aceleração, Fat para cima, tá? Se o corpo está descendo com a aceleração, a resultante está para baixo. Se a resultante está para baixo, como que fica a equação de movimento dele? Px menos Fat. Então vamos lá. Descendo com a aceleração, a gente vai ter Px menos Fat. Oh, meu Deus do céu. Igual a massa vezes a aceleração. Será que essa aceleração depende da massa? Não. De novo, nada vai depender da massa. Nada. Quem é Px? Mg seno θ? Menos. Quem é Fat? Mi Mg cosseno θ? Entenderam? Gente, não se assustem com as letrinhas, porque isso aqui para virar número é só a gente escolher valor, tá? Entende que eu estou mostrando como você olhar para o exercício. Então, ó, subtrair um do outro, isso é igual a massa vezes a aceleração. Entenderam? Quando chega nesse ponto aqui, pessoal, num exercício de vestibular tradicional, você vai meter os números aqui e vai achar a aceleração. Acabou. Acabou. O que que eu posso ainda dar uma rebuscada na história? Percebe que todos os termos da minha equação têm massa? Olha lá, de novo. Tchau para ela. Tchau para ela. Nada depende da massa, gente. Nada. Nada. Então fica G seno θ menos μg cosseno θ igual a aceleração. Tá bom? Se quiser colocar o G em evidência ainda, mas é bom, enfim, é isso, tá? Beleza? Lembrando uma coisa, tá, pessoal? Um adendo. Quando nós estamos trabalhando na condição de aceleração, nós estamos falando do FAT cinético, tá? Porque isso tem os valores que são diferentes, tá? Então, ó, aceleração, veja como, olhando para a expressão, sem olhar para a matemática dela. A aceleração no plano inclinado depende do quê? Da gravidade, o que é óbvio, do quão inclinado está o plano e do coeficiente de atrito. Então, tudo que de fato interfere na aceleração está na equação. O que não está não interfere, massa não interfere. Tá bom? Beleza. A terceira possibilidade que a gente tem, pessoal, é ele estar descendo, só que em MRU, sem aceleração. Descendo em MRU. Em MRU. Tá? Gente, imagina o cara descendo. Volta aqui pro desenho, vai. O cara tá descendo. Só que como ele está em MRU, ele não tem aceleração. Ele está descendo com velocidade constante. Primeiro, isso é possível? É. Claro que é. Basta que o Px seja igual ao atrito cinético. Muito cuidado aqui, tá? Por quê? O Px, ele pode ser igual ao atrito estático, ó, ou ele pode ser igual ao atrito cinético. O que que muda nessas duas situações? O estado do corpo. Quando ele está na iminência de movimento, ele é igual ao atrito estático. Se ele já saiu do movimento, mas ele está em velocidade constante, aí eu estou pensando no atrito cinético. Então, nessas condições, pessoal, a gente aborda o exercício falando que Px igual a Fat cinético. Normalmente, ele vai pedir para você calcular o coeficiente de atrito, ou vai perguntar, por exemplo, se depende da massa.
tá? Mas aí, nesse caso, pessoal, a resolução dessa situação é muito parecida com essa. O que que vai mudar, na verdade? Ó, aqui vai ficar mg seno do θ igual a mi cinético, é a única diferença. Mg cosseno de θ. Tá vendo? Ó? Beleza? Então, a abordagem que você dá para o caso da iminência e para o caso dele andar em movimento uniforme é a mesma. Você iguala as forças, porque ele está na primeira lei, né? Tanto quando ele está parado, como quando ele está em MRU, ele está na primeira lei de Newton. Forças resultante igual a zero. Aqui, de novo, vai cancelar o M, vai cancelar o G. Olha lá. E aí a gente volta de novo no MiS, no MiC, tá? Beleza? Então, você percebe que quando a gente vai analisando a dinâmica das coisas, a gente vai analisando condições, né? Então, por exemplo, quando a gente for analisar a força centrípeta, a gente vai ter que analisar o atrito se comportando como a força centrípeta, plano inclinado se comportando como força centrípeta, tá? Tudo bem, gente? Deu para dar uma olhada para a coisa? Vamos fazer um com um número, vai? Mas eu não queria fazer o da apostila ainda. Queria fazer um que eu tenho na cabeça. Opa. Tomara que os números não fiquem muito difíceis de fazer conta, tá? Tô colocando meio de cabeça aqui os valores, tá? Ó, é mais ou menos a seguinte situação. Deixa eu ficar aqui desse lado do pessoal enxergar. Eu coloquei aqui um plano inclinado, tá? Pendurei dois corpos ali por uma polia, tá bem? Eu conheço a massa dos dois corpos. O corpo que está no plano inclinado, ele tem massa de 10 quilogramas. O corpo que está pendurado ali, o 2, eu coloquei 25 quilos, tá? Ah, eu quero saber qual deve ser o coeficiente de atrito para que o corpo 2 desça com velocidade constante. Essa é a pergunta. Então aqui a gente já está indo já estamos misturando coisa, né? Direto, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu fazer as contas aqui para ver se do exercício tem solução, tá? Que às vezes o coeficiente vai dar menos 49, né? Vamos ver. Uhum. Eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Aí. Aí, entende, né, que essa questão ela pode ter várias variações. Ele pode, por exemplo, qual o valor do coeficiente de atrito para que o corpo 2 esteja na iminência?
Qual o valor da força de atrito para que o corpo desça com velocidade, com aceleração? Porque tem isso, né? O corpo pode descer com aceleração, ele pode subir com aceleração, aí vai depender da massa do um. Então entende, pessoal, que isso aqui vai ter várias possibilidadezinhas, né? Dentro do plano inclinado, tá? Eu escolhi velocidade constante. Bom, se eu quero que o corpo esteja com velocidade constante, então a gente está falando de inércia, a gente está falando de primeira lei de Newton, certo? Onde a força resultante precisa ser zero. Isso é bom, porque quando a força resultante é zero, pessoal, automaticamente a gente não precisa se preocupar em calcular a aceleração. A gente vai igualar as forças e ver o que ele quer, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, que força estaria puxando o sistema para baixo? Olha, a única força que tem capaz de fazer isso, pessoal, no desenho, é o peso do corpo 2. É o peso do corpo 2, tá? Outra coisa também que é legal, quando o movimento é uniforme, assim, pelo fato de você não precisar achar aceleração, se você precisar achar tração no fio é de boaça. Por exemplo, quanto vale a tração nesse fio? P2. Porque ele está descendo com a mesma velocidade, não está? Então a força resultante só aqui é zero. Agora vamos. O sistema, o A, ele está subindo, né? O A, ele está subindo. Ah, ó. Então, para um pouquinho. Eu tenho forças puxando o corpo um para cima, que seria a tração na corda, mas eu tenho forças meio que impedindo isso de acontecer, que são o... Quem que tem aqui, gente, impedindo ele? O PX, só que tem o FAT também, gente. O FAT. Professor, mas se você está desenhando o FAT para baixo, é. Por que eu estou desenhando o FAT para baixo? Porque está indo para cima. Lembra que na aula de FAT a gente falou assim, na semana passada, a força de atrito ela está sempre contrária à tendência de movimento. A força de atrito está sempre contrária à tendência de movimento. Então, se o corpo está sendo arrastado para cima, o atrito está para baixo. Bom? Aí eu tenho o PY, a normal e as trações, certo? PY, normal e as trações. Eu não vou desenhar elas porque a gente não está preocupado com elas. Agora vamos abrir a fórmula, né? Quem que vai, o que que eu vou fazer com isso aqui então? Desenvolve. Como que fica, gente? Se eu quero que a força resultante dê zero, eu quero que Px mais o Fat seja igual a P2. Aqui eu vou chamar de P1x, tá? Só para dizer que é do corpo 1. Olha lá. Quanto que vale o P1x? M1 G seno de θ mais. Quanto vale o Fat? Mi mg cosseno θ. Tudo bem o mg cosseno θ, gente? Porque o Fat é igual a mi vezes a normal, né? Como a normal é igual ao PY, eu já ponho direto o PY no meio aqui, ó. Tá? Eu tô pulando uma etapa. E isso aqui vai ser igual a M2G. Tá vendo? Quando você está fazendo vestibular, óbvio, né? Você vai fazendo isso direto já, tá? Tenta ir fazendo essas contas já por parte. Vamos lá. A massa do um é 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes o seno de θ dá 80. Aqui deu 80. Mais mi mg cosseno θ. Mg vai dar 100. Cosseno 0,6 vai dar 60 mi, pessoal. 60 mi. Ficou assim, ó.
60 mi. Isso é igual a 250, que é a massa do corpo 2 vezes a gravidade, tá? 60 mi vai dar 250 menos 80, 170. Então, 60, o mi vai dar 17 dividido por 6. Quanto que dá o mi? 6, 12, 18. Dá quase 3, né? 2, alguma coisa. Vixe Maria, o negócio é áspero pra caralho. É o pé de um gorila, sei lá. Quem tem pé cascudo aqui? Eu tenho pé cascudo. Chega uma hora que eu nem sinto o calcanhar direito. Sabe quando fica aquela puta calo do caralho? Ah, que nojo! Vai no podólogo, velho. Sebo de carneiro. Puta coisa primária. Creme de sebo de carneiro. E tem cheiro do quê, o sebo de carneiro? Tá bom? Ele dissolve aquele calo, será? Ah, gente, vamos passar um creme Nivea, né, velho? Pra que sebo de carneiro, porra? Ai, Bianca, nossa. Desculpa aí, campesina. Tá bom. É muito mais barato, vem mais, tá bom. Nossa, nossa, mas que miséria, creme Nivea, gente. Eu não tô passando L'Occitane, tá ligado? Não, peraí. Você usa pra engraxar a bota, o creme? Hidratar o couro. Ah, agora eu entendi por que que vocês estão falando que o negócio funciona. O bagulho hidrata couro de boi, velho. Você não vai hidratar uma pele de pessoa, né? Sebo de carneiro. E vende na farmácia, é isso? Né? Ou vende na veterinária? Na loja de insumos agrícolas? O quê? Banca do Zeca? Misericórdia. Você entende o riscado, né? Entendo o riscado. Sebo de carneiro, pele renovar. Depois você procura a composição química dele aí. Você tá nessa fase agora, tudo que a gente fala você vai no Google, né? Eu já percebi, cara. Tava estranho esse negócio, cara. Agora eu quero colocar um assim, ó. Depois vê aí, tá? Do que é feito. Cara, é hipoderme dele, né? Subcutânea, acho que é hipoderme. Hipoderme, acho. É, ureia é bom, é. Ureia é bom pra pele. Olha que bom. Então, só tem um nome feio, né? Porque é uma coisa farmacológica, né? É, que eu fiquei assustado. Sebo de carneiro. Puta que pariu. Daqui a pouco tá. Tumor, né? O negócio começou no pé, já virou anti-inflamatório. E é cicatrizante. É, vai enfiar no cu pra curar Covid. Vocês não lembram do negócio do ozônio no cu? Mano, isso aí foi aquilo pra mim, eu falei, o Brasil acabou. O dia do ozônio no cu, eu falei, mano do céu, os caras estão levando a sério mesmo o negócio. Pra botar o Covid na anal. Pra poder sentir, para exercer as vontades, né? Os caras falam assim, eu quero dar o cu, mas eu não tenho coragem. Então eu vou fingir que eu tô fazendo tratamento com ozônio. Eu vou todo dia no médico lá. Fico 4 horas com o doutor Pimpolho. O doutor Pimpolho administrando ozônio.
A pessoa precisa se assumir, gente. Eu falo, não tem porquê. Bom, enfim. Ó, agora aqui eu vou querer calcular tração no fio, tá? Eu vou querer calcular tração no fio. Então é assim, ó. Eu tenho dois corpos, tá? Eles estão apoiados, cada um numa superfície diferente, ligados por uma polia, tá? Os dois corpos têm atrito, tá bom? Eu vou colocar aqui, para facilitar a nossa conta, o coeficiente de atrito igual para as duas superfícies, tá? Então vamos colocar aqui um coeficiente de atrito 0,1. De novo, tá? Por falta de criatividade, o seno de θ é 0,8, cosseno é 0,6, tá? Vamos colocar, aqui eu já coloquei as massas, beleza? Tá? Vamos tentar calcular a tração no fio, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é calcular a aceleração. Acho que a primeira coisa que a gente precisa aqui é tentar calcular a aceleração, tá? Então, para calcular a aceleração, vamos ver quais forças a gente está considerando. Eu estou considerando, pessoal, que o corpo está acelerando para baixo, tá? Estou considerando que o corpo está acelerando para baixo, tá? Eu estou com medo. Posso aumentar um pouco a massa de um corpo aqui? Só para eu ter certeza que ele vai descer? Não sei se ele vai descer, porque eu não fiz a conta ainda. Eu vou botar 20 quilos, tá? Eu acho que com essa massa já é o suficiente para arrastar. Porque veja onde a minha cabeça está pensando, pessoal. Estou inventando os números agora. Vocês concordam comigo que se esse cara aqui, ó, não for tão pesado, pode ser que o sistema não desça? Por quê? Por que que pode ser que o sistema não desça? Porque o que que acontece? O que provavelmente vai levar todo mundo para baixo é o PX desse cara aqui, ó. Então, na hipótese do sistema estar descendo, você vai ter aqui um PX, tá? Se eu estou considerando que as duas superfícies têm atrito, então eu posso considerar aqui, ó, um atrito no corpo B, FAT no corpo B, e um FAT no corpo A. Um FAT no corpo A. Então, o que que acontece? Se o bloquinho aqui for muito leve, pode ser que esse PX não seja suficiente para arrastar os dois, tá vendo? Uma coisa importante. Ah, professor, você não vai olhar para, você não vai pensar na tração? Não, por enquanto não. A tração é uma força interna. Eu primeiro preciso descobrir a aceleração do sistema. Depois que eu descobrir a aceleração, aí eu jogo a segunda lei nos blocos, tá? Então vai. Segunda lei para o sistema, gente. Segunda lei. Quem que seria a força resultante aqui? Px menos os dois fates juntos, o fat do A menos o fat do B. Hã? Não, não, então você pode escrever de dois jeitos. Você pode escrever menos, menos, ou entre parênteses aqui, menos e aqui mais, tá? Porque no final você vai subtrair os dois mesmos. E isso vai dar igual a MA mais MB vezes aceleração, tá? Isso aqui é nível alto, tá, de exercício, tá, pessoal? Nível de dificuldade já quase top, assim. MG seno θ. Vamos tentar fazer de cabeça, vai. MG vai dar 200. 200 vezes o seno de θ. Isso dá 160. Menos. Agora, força de atrito do ar. É aqui que eu quero parar um pouquinho para escrever, ó. Isso aqui eu vou até escrever passo a passo, gente, porque eu quero que vocês vejam uma coisa. Onde que a coisa tá pegando no exercício, ó. PX 160 menos fat A menos fat B. Percebe que os fates são diferentes? Porque um está no plano horizontal, outro está no plano inclinado. Onde isso vai interferir na conta? Isso vai interferir na hora de calcular normal. Porque o atrito é mi vezes a normal. No plano horizontal, a normal
é igual ao peso. Sim, beleza? Então veja que na hora de escrever aqui no FAT do A, olha como eu coloquei a normal. mg. Normal igual ao peso. Só que no corpo B, a normal não dá assim, ó. Essa normal é igual ao PY. Por isso, na hora de escrever o FAT no cara, ó, mi mg cosseno. Tudo bem? Tá? Então aqui nós estamos trabalhando com um caso onde eu tenho dois corpos com atrito e ainda por cima um está no plano inclinado e o outro está no plano horizontal. Isso aqui é o cúmulo da diferença mesmo, tá? Então fica 160 menos. A massa do ar é 5 vezes 10, 50. 50 vezes mi dá 0,1. Então vai dar 5 menos. Aqui, mBg. 200 vezes 0,1, que dá 20. 20 vezes cosseno, 0,6 dá 12. Acho que é isso. 12. Igual. Massa de A mais massa de B, 25 vezes a aceleração. 160 menos 17, 143, dividido por 25, igual a aceleração. Dá aproximadamente 7, né? 5. Nossa, Carlos. Desculpa aí, tá, Carlos? 5,72. Posso colocar 5,7? Você deixa? Agora você é o meu oráculo do arredondamento, tá? Só vamos arredondar sob a sua supervisão. Uhum. Um dia ainda vou ouvir falar de você. O médico que vai inventar alguma coisa de engenharia. Sério mesmo. Ainda vou ouvir. Hã? Provavelmente. Quer dizer, eu não sei se você vai se interessar por esse assunto, né? Você tem um perfil muito bom pra isso. Não porque você sabe fazer conta, não é por isso, tá? Tá, agora vamos lá. Eu quero achar tração, gente. Para você achar tração, agora que você tem a aceleração, agora você pode escolher um dos dois blocos para aplicar a segunda lei novamente. Eu acho mais interessante fazer com esse, porque tem menos forças aqui. Não tem PX, tal. Então, uma boa maneira da gente achar atração é olhar para o corpo A, tá bom? Eu vou fazer aqui no cantinho. Mas vamos lá, antes da gente fazer a conta, o que está puxando o corpo A para a direita? Para a esquerda, perdão. A própria tração na corda. A tração na corda, pessoal, ela vai agir no corpo A corda vai puxar ele para a direita. Por ação e reação, a corda ainda está puxando o corpo B para cima. Olha o inferno que vai ser se você for fazer segunda lei para o corpo B. Para o corpo B, a segunda lei seria Px menos Fat menos tração. Tá vendo? A segunda lei para o corpo A fica tração menos Fat. Então, ó, segunda lei para o corpo A. Tração menos Fat do A igual a massa do A vezes a aceleração. O Fat do A deu 5, né? Ó. A gente já tinha calculado ele aqui em cima para calcular a aceleração. Então fica tração menos 5 igual. Buguei, peraí. Quanto que é a massa do A? 5. 5. Vezes a aceleração, que é 5,7. 5 vezes 5,7. 57 dividido por 2 dá 27,5. É isso? Não? Quanto que é 5,7 vezes 5? 28,5, obrigado. 28,5 mais 5. 33,5 newtons. Tá aí. E aí, por exemplo, para complicar, a gente podia trocar essa corda por uma mola, né? O que vocês acham? É, porque, não, eu tô dizendo isso pelo seguinte, vê, tudo vira mais do mesmo, por incrível que pareça. Por exemplo, vamos supor que o cara resolva colocar uma mola aqui. Ah, meu Deus! Você só vai trocar tração por força elástica.
O cara poderia, por exemplo, pedir, olha onde ele pode chegar. Ele pode pedir a elongação dessa mola. Porque imagina, por exemplo, que esse sistema esteja conectado por uma mola. A hora que você solta o sistema, essa mola vai esticar. Então ele poderia perguntar qual a deformação dessa mola. Obviamente ele daria o K, você só vai trocando, tá? Quando a gente começa a chegar nesse nível de conseguir enxergar as forças, dificilmente você vai errar a questão. Só se você esquecer uma força, tá? Oi. Depende, né? Se tá com aceleração, sim. Mas ele pode estar descendo em inércia. Não, ele não vai te fazer isso. Não tem como. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai te dar os mis, ele pode até te dar os dois mis, mas ele vai especificar a situação. Então, por exemplo, ele vai te dar os mis e vai falar que está na iminência de movimento, aí eu uso o mi estático. Pode estar em movimento com aceleração, aí eu uso o cinético. Ou pode estar em movimento sem aceleração, eu uso o cinético também. Os dois eu uso o cinético, tá? Mas ele vai ter que te falar. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, a gente está partindo do pressuposto de que tem uma aceleração. Por isso que eu fiz uma coisa menos a outra. Porque vamos supor que o exercício mudasse. Estou descendo com aceleração, com velocidade constante. Aí isso tem que ser igual a isso, tá? Beleza? Vamos fazer os exercícios agora da nossa apostila? Eles são mais tranquilos, tem mais conceito também, tá? Tem algumas coisas de polia aqui. Peraí, deixa eu só passar aqui rapidão. Tem algumas questões também relacionadas à polia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje ainda. Acho que dá, tá? Tá na página 46, tá, pessoal? Ó, se vocês puderem anotar aí no caderno de vocês, para me lembrar na semana que vem, que eu preciso terminar de falar de polias e falar de força centrípeta, tá? E aí a gente consegue terminar a parte de dinâmica. Senão eu acabo esquecendo. No item um. Ah, e depois, é que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Tem uma aula aqui, deixa eu achar ela, tá na página 50. Não precisa abrir não, tá? Deixa eu só procurar ela aqui. É uma aula só com exercício. Não sei onde que ela tá aqui. Aqui. É logo depois da força centrípeta, da página 48. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá. Na questão um ele fala assim: uma caixa é colocada sobre a superfície de uma rampa e presa por um fio, conforme mostra a figura. Então, nesse caso, a caixinha está presa. Está presa. Ela está conectada por uma corda aqui, tá? E aí ele fala assim: sabe-se que a inclinação da rampa é de 30 graus, de 30 graus Celsius é foda, 30 graus, e que a caixa tem 10 quilogramas. Além disso, o atrito é desprezível e a caixa permanece em repouso. Dados cosseno de 30, 0,87, seno de 30, 0,5. Item A. Identifique todas as forças, incluindo as componentes do peso que agem na caixa. Quantas forças tem agindo na caixa? Uma. Tem três. Considerando que o peso é uma força, né? Então, o peso, a normal, e eu tenho uma tração aqui, gente. Eu tenho uma tração. Então, ó, eu vou colocar aqui o PX e o PY, que são as componentes do nosso peso.
Uhum. Eu tenho a força normal e a força de tração para trás. Tá aqui. Tá aí. Como a gente decompôs o peso, o pessoal não precisa escrever o peso não, tá? Determine o valor da força normal aplicada na caixa e determine o valor da tração no fio. É o tipo de exercício que a gente sonha, né? Porque como ele está em repouso, o corpo, tudo se anula. Tudo se anula. Então, no item A, desenhei as forças. No item B, eu quero achar a normal. A normal está no eixo Y. E o PY também, né? Então, no eixo Y, a normal tem que ser igual ao PY. Normal igual a P, cosseno. Quanto que é a massa mesmo? 4, né? 0,85, né? Hã? O que que é 87? Ah, o cosseno? Cosseno. Tá aí, pronto. C. No C a gente vai analisar. A gente vai anular as forças do eixo X. X. Não está havendo movimento na horizontal, né? PX e tração. Sim. Meio. Dá 50. Bom, depois do que a gente fez aqui, né? 2. Considere dois blocos, A e B, de massas 2 e 3 quilogramas, respectivamente. 2 é o A, tá. O bloco A está apoiado num plano inclinado, perfeitamente liso, graças a Deus, e é ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Opa! Bloco se move verticalmente, sem atrito. Que tipo de movimento será esse, hein? Será que nós estamos na primeira ou na segunda lei? Deixa eu ver aqui. Aqui. O bloco B, ele está mais pesado, né? Então aqui você tem o peso do bloco B, PB. A tração está no fio, né? No corpo A, pessoal, que força está tentando segurar o sistema? O PX, né? Do A. Isso mesmo. Como não tem atrito, só é a única força que segura. É o PX do A. Tá? Ele tem o PY aqui, mas o PY anula com a normal. E eu tenho as trações aqui no fio preso, que depois a gente vai calcular se precisar. Determine a intensidade da aceleração e a força de tração no fio. Determine a aceleração. Dá para saber. Ele fala que se o B é o A está subindo ou descendo? Não, mas a gente consegue descobrir. Porque vamos lá. Quanto que é a massa do corpo B? 3, né? Então, se a massa do corpo B é 3, quer dizer que esse cara pesa 30 newtons. A massa do corpo A é 2. 2.
Portanto, o peso do corpo, o Px é mg seno. Estou calculando ela aqui. 20 vezes. Quanto que vale o seno do ângulo, gente? 0,5. Que é o ângulo é 30 graus, né? Olha lá. Então vê. O corpinho B está fazendo 30 newtons de força. Aqui. O corpinho A está tentando segurar com 10. Então, a força resultante no corpo B, ela está para baixo. Ele vai acelerar para baixo. E o A vai acelerar para cima. Então, a força resultante nele está para cima. Tá bom? Então, se a gente pensar no sistema como sendo uma coisa só, desconsiderando que tem a corda, aquele papo todo, a segunda lei vai ficar PB menos PXA igual a MA mais MB multiplicado pela aceleração. Tá? Tudo bem? Bom, o que que eu faço agora? Aqui vai dar 30 menos 10 vai dar 20. 30 menos 10 igual 20. A massa dos dois juntos vai dar 50, né? 50. 5, desculpa, 5. 5 vezes A. 20 dividido por 5, tá bom? Que dá 4. Agora que é atração, né? No corpo A, a atração tá para cima. No corpo B, a atração tá para cá também, ó. Ô, gente, deixa eu perguntar um negócio aqui. Que eu já fiz essa pergunta uma vez, mas a gente passou meio batido. Essas forças que eu estou desenhando aqui, ó, elas são as forças que a corda faz nos corpos, né? Como seriam as reações dessas forças? Porque toda ação tem uma reação. Então, ó, essa tração, quem está fazendo no corpo B é a corda. Então, se a corda puxa o B para cima, o B puxa a corda para baixo. Então, na corda, essa força de tração tá assim, ó. Ela puxa o B para cima, mas o B puxa ela para baixo. E aqui é a mesma coisa. A corda aqui, ela está içando o A, está subindo com o A. Então o A recebe uma força para cima. Por ação e reação, a corda está sendo puxada para baixo. Então, tipo, se nós imaginássemos a corda sozinha, ela estaria tensionada assim, ó, para fora. Entende? Tá? Como se fosse um cabo de guerra mesmo, né? Uma pessoa puxando, outra pessoa aqui. Tá bom? Beleza. Então, ó, agora como ele quer achar a tração, eu posso usar o A ou o B. Nesse caso, vai fazer tanto faz, porque como não tem atrito aqui, não vai ficar mais complicado calcular desse lado, tá? Então eu vou fazer daqui. Fazer daqui, ó. Eu vou puxar daqui uma segunda lei, ó. Vai ficar tração menos Px igual a MA vezes A. Tá bom? 10, 10, né? É 10, é. Massa do A. Quanto que é a massa do A, gente? 2 vezes 4. Que a aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Então vai dar 18 newtons. Tá bom?
Belezinha? Vamos falar de poliamóvel? Dá tempo. É um exercício só, de estudo de caso. Tá? Eu vou desenhar ele aqui no quadro e a gente já discute, tá? Fazer a questãozinha número 3. Se você quiser usar a questão número 3 até para fazer uma anotação no caderno, pessoal, acho que vale mais a pena, por exemplo, se você anota, coloca como estudo de caso, tá? Que é o caso das polias móveis. Tudo isso que a gente está vendo, né, dentro do contexto do vestibular, eles chamam de sistemas mecânicos. Não, máquinas, sistema de máquinas, máquinas mecânicas, sistemas mecânicos. Plano inclinado, polia, mola, tudo isso. E um tipo de polia que é muito conhecida é a tal da polia móvel, que a questão número 3 vai falar, tá? Eu vou desenhar ela aqui. A gente demora mais para desenhar do que para fazer a questão em si. Ah, que droga, peraí. Aqui. Pronto. É sempre um parto fazer isso aqui. Tá aqui. Isso aqui é o sistema que está mais ou menos assim no item, no exercício 3. Aqui a gente tem um sistema, pessoal, acoplando três polias, tá? Ó, uma polia aqui, uma polia aqui e uma polia aqui. Vamos olhar para isso com um pouco de calma, porque assim, a gente quando vê esse assunto, geralmente o professor coloca uma fórmula na lousa e foda-se. E a gente acaba não entendendo de fato o que está acontecendo aqui. Por- Bom, primeiro, qual é a utilidade de um sistema como esse formado por polias móveis? Diminuir a força necessária para erguer certas coisas. Você vai diminuir esforço, tá? Eu costumo sempre comparar esse tipo de sistema com o macaco hidráulico que a gente aprende na aula de hidrostática. São sistemas, ou por exemplo, alavancas. A gente tem vários exemplos de sistemas na física onde você, por uma série de questões, consegue fazer uma força X multiplicar em 5 vezes, 10 vezes. São sistemas multiplicadores de força, tá? Não preciso nem dizer a utilidade disso aqui, né? Bom, nesse sistema, a gente tem três polias acopladas, tá vendo? Vamos olhar primeiro uma por uma para você entender a coisa. Tá vendo essa primeira polia aqui, ó? Ela tá presa no teto. Tá vendo? Ela tá presa por um cabo aqui, ó, tá? Essa polia que tá presa por esse cabo roxo aqui, ó, ela é uma polia fixa. Ela é uma polia fixa. Aí o que que eu fiz? Ela está presa aqui no teto. Eu coloquei por cima dela uma corda. Tá vendo? Ó? Uma corda que está presa aqui. Então vamos desenhar essa corda aqui, porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Tá aqui. Gente, essa polia aqui, ela tá fixa, mas essa não. Por quê? Quando eu fizer uma força aqui, ó, para baixo, eu vou chamar essa força de força potente, tá? A gente chama ela de potente porque é a força que você está fazendo aqui. Você pode, por exemplo, acoplar no motor.
tá? Os guindastes, eles utilizam esse tipo de sistema, tá? Então isso aqui normalmente está em alguém que está puxando. Quando esse alguém puxar essa corda que vai subir, não vai? O que que vai acontecer? Tá vendo que essa polia, ela está apoiada na corda, como se ela estivesse no colo da corda? Então, quando você puxar essa corda, essa polia sobe. Essa polia sobe. Então ela é móvel, tá bom? Aí olha só, no centro dessa polia existe uma segunda corda. Existe uma segunda corda. Essa segunda corda, ela pega a polia grande aqui no colo e está presa no teto. Tecnologia. De novo. É uma tecnologia, né? Não é uma tecnologia? Imagina essa porra na Idade Média. Porra! Você preferia ter isso aqui ou um celular na Idade Média? Isso aqui, velho. Tá? Só que, como toda tecnologia, não tem milagre aqui. Por quê? Observa que, tá vendo essas duas cordas aqui? Elas estão presas em algum lugar. É por isso que essa merda funciona. Não é que tipo é milagroso, tá? O que que acontece? Então vamos lá, de novo. Puxei aqui. Quando eu puxei aqui, essa polia sobe, não sobe? Só que percebe que essa polia, ela tá enganchada na segunda corda. Então, tipo, se esta polia começar a subir, essa daqui sobe. Pronto. E sei o negócio. Então eu consigo fazer uma força potente para sustentar uma outra força resistente. Tudo bem? A força resistente é alguma coisa que você pendurou aqui. Um bloco, um peso, ok? Tá. E qual que é o nosso problema então? Eu quero saber quanto de força potente eu preciso para puxar a força resistente. É claro que aí, pessoal, a resposta para variar é depende. Por quê? Você pode estar querendo subir com aceleração, sem aceleração, mas existe uma situação mínima. Qual é a situação mínima? Fazer essa coisa subir em movimento uniforme. Isso é o mínimo que eu quero, né? Então, a força potente, ela precisa ter um certo valor que seja suficiente para a carga daqui subir em movimento uniforme. Claro, se você quiser que essa carga suba com aceleração, aí é pior. Então, o nosso objetivo é tentar entender, então, qual a relação entre essas forças, tá? Qual a relação de forças, tá bem? Muito bem, vamos lá. Para a gente poder fazer a relação de forças, vamos pensar na segunda lei de Newton, na primeira lei de Newton. Eu estou na primeira lei, tá? E eu quero que a polia suba em MRU. Na verdade, tanto faz entre nós aqui, né? Ela subir em MRU ou ficar parada. Está na primeira lei do mesmo jeito, tá? Bom, vamos olhar para a polia aqui de baixo. Qual é a força que tá mantendo a polia, que está puxando a polia para baixo? Certo? Que força vai puxar a polia para cima, pessoal? Então, vamos com calma aqui. Tração em que corda? Na vermelha aqui, ó. A corda vermelha, ela não está pegando a polia no colo? Aqui. Então, aqui que está a sacada, gente. Porque quando você monta esse dispositivo, você tem a corda presa aqui e a corda presa no teto. Quando você puxa, essa corda, ela vai atuar na polia dos dois lados. Aqui, ó. Aqui existe uma tração T1 e aqui existe uma tração T2. Na verdade, T1 também, né? Que é igual. Ó. Pelo fato dessa corda estar presa no teto e na outra polia, é como se você tivesse duas pessoas aqui sustentando esse peso.
Então, esse peso aqui, essa força resistente, é igual a 2T1. Portanto, T1 igual a força resistente sobre 2. Ok? E esse ponto aqui é um ponto chave para você entender a razão de existência desse dispositivo. Quando você monta um sistema onde a polia pode se movimentar, você automaticamente consegue fazer com que essa força ela seja sustentada por duas trações. Qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: olha para essa polia aqui. Essa polia, ela está puxando a corda para cima, não está? A corda está puxando ela para baixo. Adivinha que força essa corda faz na polia do meio? T1. Ó, a corda não é a mesma? Então veja, se esse lado da polia está sendo puxado por uma tração T1, esta polia também está marcando T1. Dá para entender? Agora presta atenção que aqui a mágica aconteceu já. Quanto que essa polia está sustentando? F resistente. Quanto que essa está resistindo? F resistente sobre 2. A polia de cima, ela suporta metade da carga. Quem está suportando a outra metade? O teto. Por isso que eu disse que não tem mágica. Corta aqui para você ver se essa merda continua parada. Despenca. Entenderam? Então, a força ela está sendo aplicada nessas cordas aqui também, ó. Então, ó, essa polia, ela já está segurando F sobre 2. Agora, expande esse conceito. Se essa polia está sendo puxada para baixo com T1, para ela conseguir ser mantida suspensa, tem que haver aqui uma certa tração T2 dos dois lados da corda. Tudo bem? Então, esse T1, ele acaba sendo equilibrado por duas T2. Então, veja. Ui, o T1 é igual a 2T2. Ué, mas espera um pouquinho. Então, o T2 é T1 sobre 2? Mas o que que é o T1? É força resistente sobre 2. Então, o T2 é igual a força resistente sobre 4. Certo? Então, veja. A primeira, a primeira corda, ela consegue dividir o peso em duas trações aqui. Então, essa polia, ela reduziu a tração na metade. A segunda polia reduziu de novo na metade. Cada polia móvel reduz a tração na metade. Essa é a sacada. Aí, assim, né? Calma lá. Essa corda aqui, ó, ela tá com a tração T2, né? Mas, gente, essa corda é justamente a força potente. É a tração da força potente. Quem está puxando essa corda está fazendo tração T2. Então, o T2, ele é a força potente. Ele é a força potente. Tá bom? Então, qual é a vantagem mecânica desse processo? 4, né? Eu consigo, cada newton que eu uso aqui, segura 4 aqui. Entenderam? Cada newton segura 4, tá? Como é que eu generalizo este comportamento? Eu vou dizer o seguinte, que aí vem a fórmula, tá? Aí vem a fórmula. A força potente dentro de um sistema de polia, ela é a força resistente dividido por 2 elevado a n, tá? Onde n é exatamente o número de polias móveis.
Então, se tem uma polia móvel, divide por 2. Se tem duas polias móveis, divide por 8, por 4, que é 2 ao quadrado. Se tem duas, três polias móveis, divide por 2 elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza? Acho que por hoje deu, gente. Não quero esticar mais não. Beleza? Na aula que vem, a gente termina os exercícios que faltam e aí encerramos com força centrípeta, tá bom? Na próxima terça-feira. Amanhã a gente entra em termometria, termômetros e propagação de calor. E na parte de química, o que que vem na parte de química? Não sei. Acabou a propriedade coligativa? Termoquímica, então. Termoquímica, tá? Então a gente começa delta H. Você ia faltar, né, Bianca? Tô brincando. Então é isso, gente. Passaram bem.